Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a todo mundo, né, por essa oportunidade de falar, compartilhar o conhecimento. Eu vou fazer uma breve autodescrição. Eu tenho a pele morena, uso óculos de grau com armação preta, lentes retangulares. Eu estou usando uma camisa azul escuro e meu cabelo é preto, já um pouco grisalho. Bom, pessoal, eu hoje estou trazendo aqui, compartilhando com todo mundo, uma experiência que foi muito bacana em um grande cliente da CIT, onde a gente usou Terraform para realmente redefinir a experiência de provisionar infraestrutura. Então, eu vou dividir essa apresentação aqui em 3 momentos. No primeiro momento, eu quero trazer alguns números para dar uma ideia do tamanho desse projeto, para a gente ter noção, né, do quanto de recursos que a gente tinha que gerenciar com o Terraform e outras ferramentas de provisionamento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o problema, o que a gente enfrentava, o que a gente queria resolver nessa iniciativa, né, e alguns desejos para o futuro, né, o que a gente queria melhorar e coisas desse tipo. E aí eu vou tentar usar o máximo de tempo possível para a última parte, que é a demo. Vou mostrar aqui para vocês o que a gente construiu rodando realmente e criando alguns recursos, tanto na Google Cloud quanto na Azure. Bom, em termos de contexto do projeto, nós temos alguns números que eu queria ressaltar. Então, hoje, no time técnico que trabalha no projeto, entre CIT e time do cliente, nós temos mais de 800 pessoas trabalhando. São mais de 400 pipelines, são mais de 400 bancos de dados. Em termos de business, né, de negócios, esse projeto, essa plataforma já está vendendo 5,5 bilhão de dólares em vendas, né? Isso no terceiro trimestre desse ano de 2021, e cresce bastante, né? Então, teve um crescimento de 20% comparado ao segundo trimestre de 2021, e tem todas essas características ao redor. Então, para dar ideia, realmente era complexo, ainda é, né? Não deixa de ser, mas a gente realmente precisava fazer alguma coisa, a gente precisava melhorar a experiência de todo mundo, né, da maioria dessas pessoas, para que elas não precisassem saber Terraform para poder provisionar um recurso, para pudesse fazer isso de uma forma mais rápida. Bom, agora vamos para alguns problemas que a gente identificou, né? Então, no começo, eu acho que muita gente que usa Terraform vai se identificar com esses problemas. No começo, normalmente, a gente começa com todos os ambientes dentro de um projeto único. É comum, né, é normal, a gente não sabe ainda a dimensão do projeto, então a gente acaba fazendo todos os ambientes em uma única stack. E quando eu estou me referindo ao termo stack, é um conjunto de recursos que fazem sentido ser criados juntos. Tá? Então, normalmente, o projeto tem essa cara. A partir de um projeto, Git, a gente cria uma instância única, que nessa instância que a gente subiu a partir daquele projeto, já está os ambientes de teste, de pré-produção, de produção, e cada ambiente com seus recursos. Mas a gente já começa a enxergar alguns problemas. Por exemplo, isso aqui já é considerado um antipadrão, né? Um antipattern. Isso a gente começa a enxergar que todos os módulos Terraform estavam juntos no mesmo repositório. Então a gente tinha um monorepo. Era difícil de versionar, era difícil de evoluir esses módulos, né? Então uma das coisas que a gente queria resolver era acabar com esse monorepo para versionar melhor. A outra questão, a gente tinha uma versão do Terraform específica na pipeline. Embora fosse uma imagem Docker, essa versão era fixa. Era o Terraform junto com o TerraGrunt, e todos os repositórios, todo o código-fonte de Terraform passava por essa imagem para que fosse aplicada nos ambientes. A gente também não queria isso, a gente queria evoluir as stacks, né, os recursos, separadamente. Se um recurso precisava de uma versão específica, ele poderia ter aquela versão e os demais usarem uma versão mais nova, por exemplo. E a outra questão que nos incomodava muito era o tamanho do plano de execução. Todos esses recursos juntos criavam um plano de execução gigantesco, então eram mais de 5.000 linhas de execução. A gente queria reduzir a necessidade
da gente ter que olhar para aquele monte de linhas, né? Então a gente queria quebrar esse plano em pedaços menores. E também, devido a essa quantidade de recursos em muitos ambientes, as pipelines elas eram complexas. Então a gente queria realmente simplificá-las. E aí a gente partiu para um outro approach, né? Em alguns repositórios a gente acabou tendo aquela ideia, que é muito comum também por aí, que é, vamos manter o projeto único, mas vamos separar os ambientes, cada um numa branch, né? Cada um ou num diretório, mas vamos separar os ambientes, vamos isolá-los. Porque enquanto que naquele modelo anterior, que era tudo junto, tudo criado de uma vez, a gente tinha muito risco de, eu só quero fazer uma mudança para o ambiente de teste, mas acabar fazendo uma mudança não desejada em produção, esse formato já é melhor. A gente consegue mudar os ambientes isoladamente. Porém, cria outro problema. A gente começa a ter que copiar e colar código das alterações que a gente faz de um ambiente para o outro. Então, a gente pode esquecer, né, de copiar o código, a gente pode copiar o código errado, copiar incompleto. Né? Então, a gente queria eliminar essa necessidade de estar copiando e colando código. A gente não queria usar Terra Grant para automatizar isso, a gente achou que as pessoas que chegavam do mercado, nem todo mundo conhecia Terra Grant, então tinha uma curva de aprendizado, né, para conhecer Terra Grant. Então a gente queria ficar mais próximo possível do modelo padrão do Terraform, e a gente queria ter outros benefícios que esse formato aqui não nos dava. Por exemplo, era difícil reproduzir o ambiente. Como que eu criava um novo ambiente de produção igual ao que a gente tinha? Nesse formato aqui, a gente tinha que copiar tudo, mudar os nomes, era um trabalho gigantesco. E como que a gente rastreava a versão, né? Como que eu sei que versão do código-fonte está aplicado em produção? Como que eu sei que versão de lá está aplicado no ambiente de teste, por exemplo? Né? A gente precisava melhorar esse rastreio. E aí, a gente veio com uma ideia que nós tiramos do livro do Keith Morris, que é Principal Cloud Strategist, lá na ThoughtWorks. No final eu vou botar o link tanto do livro quanto do repositório. Mas ele fala tem um artigo onde ele falava de usar um stack única, né, um projeto único, e a partir daquele projeto, usando uma pipeline, a gente pegava o mesmo código-fonte e criava todos os ambientes. O que muda de um ambiente para o outro? Apenas as configurações. O ambiente de teste pode ter um banco de dados menor do que o de produção, o de produção pode ter mais máquinas num cluster, por exemplo, mas essencialmente é o mesmo código e a gente só muda a configuração de um ambiente para o outro. E aí a gente considera isso um padrão. Né? Então, o que isso trouxe de benefício? Ficou fácil de testar, ficou fácil de usar, ficou simples de reproduzir os ambientes, ficou mais fácil de rastrear as versões, então a gente sabia exatamente que versão estava em qual ambiente. A recuperação de desastre também ficou mais fácil, porque a gente já estava acostumado, a gente criou a cultura de sempre recriar os ambientes, né? Então a gente acabou inevitavelmente entrando no conceito de infraestrutura imutável, claro, a gente está na jornada de só usar imutável, mas a gente já tem a meta entendendo que os ambientes que a gente cria, se eu for substituí-lo, eu não vou alterar o atual. Eu vou criar um igual, vou evoluí-lo, depois que ele tiver ok, a gente rodar teste nele e a gente substitui o velho. Tá bom? Bom, e aí eu quis mostrar, né, essa introdução e falar rapidamente sobre os problemas e as nossas motivações, para realmente a gente começar aqui. Eu queria mostrar para vocês o que a gente fez. Então agora é hora da demo, eu só espero que não suba um errinho aqui, como nesse GIF que está aparecendo aqui na tela. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui, tá, pessoal? Essa é uma conta pessoal minha na Google Cloud, e eu estou olhando aqui para a parte de buckets, e a gente pode ver que a lista está vazia. O que eu vou fazer aqui agora? E aqui é só para nivelar o conhecimento de Terraform. Essa primeira pastinha aqui, ela tem um código Terraform padrão. Ela está criando um Google Storage Bucket, só tem 2 variáveis, tem algumas variáveis de saída, né, alguns outputs, e basicamente ela tem um arquivo que configura qual provider que eu estou usando. Eu estou usando do Google, eu estou usando, aqui eu defini a versão do Terraform que eu quero usar e a versão do provider, e eu estou usando o back-end local.
Isso quer dizer, então, ó, se eu entrar naquele diretório Google Bucket, rodar um Terraform init, o que vai acontecer? O Terraform, por padrão, vai procurar se tem as versões mais recentes, né, as versões que batem com o que eu pedi dos módulos, dos providers, e aí em seguida ele vai instalar. Então a gente vê que aqui tem um diretório oculto, né, .terraform, que foi criado, e os módulos foram, os providers aqui foram baixados, né, os binários. Ok, para um ambiente local, né? Se a gente rodar de novo o Terraform init, ele não vai, ele vai reusar essas versões e vai estar pronto para fazer a execução. Então, eu rodaria um Terraform plan, ou um apply direto, né? Que ele vai me mostrar o objeto que vai ser criado. E aí eu vou rodar um Terraform apply para criar, de fato, o bucket na Google Cloud. Até aqui, nenhuma novidade, é o mesmo processo Terraform que todo mundo está acostumado, né? Quem usa Terraform está acostumado com esse processo. O bucket foi criado, então aqui na Google Cloud, quando eu faço o refresh na página, né? A gente viu que um bucket novo foi criado realmente, né? Esse WASP Files. Então, eu posso agora destruir esse recurso. Só que aqui é onde nós estávamos no início da jornada. Claro, estou pegando um repositório simples, né? Os repositórios eram muito maiores, mas nesse repositório simples, a gente consegue perceber várias questões daquilo que eu estava falando. Como que eu garanto que o código-fonte que eu estou executando agora, junto com o binário do Terraform que eu estou executando, que no caso da minha máquina aqui acho que é o mais recente, né? É o 1.011, com a versão dos providers e como que eu crio um cache disso, né? Como eu garanto que toda vez que eu rodar, eu tenho essa mesma combinação? Então surgiu a ideia, e aqui eu vou para a segunda pastinha para mostrar o exemplo, da gente criar um projeto chamado Terraform Packager. Esse Packager, ele simplesmente empacota código Terraform e cria uma imagem Docker. Tá? Esse projeto é open source, ele está no GitHub, eu também vou passar o link para lá. Bom, essencialmente o que a gente tem? Não tem muita diferença daquele código que eu acabei de mostrar. É essencialmente o mesmo código, o mesmo recurso, o mesmo provider, é o código Terraform padrão. A diferença é que a gente precisa usar, a gente convencionou, né? A gente usou a convenção de ter uma pasta src para o código-fonte, e fora dessa pasta, no diretório raiz, a gente tem um arquivo stack.yaml, onde a gente vai definir, basicamente, qual é o nome da imagem que vai ser criada. É opcional colocar a versão, mas aqui eu vou colocar, por exemplo, 1.40. E aqui é qual versão do Terraform que vai ser empacotada junto com esse código. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a 1.011 e eu posso dizer onde que o Terraform State vai ser armazenado. Já aqui, a gente vai percebendo que é mais fácil dizer onde armazenar o estado do Terraform, porque eu simplesmente poderia trocar aqui de GCS para Azure RM e eu já criaria o recurso no Google e armazenaria o estado na Azure. E eu conseguiria trocar isso facilmente em tempo de execução. Tá? Mas aqui eu vou deixar o padrão. E aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui na pastinha do segundo exemplo, do exemplo 2, entrei na pasta errada. Temos 2, Google Bucket. Agora que eu estou naquela pastinha do Google Bucket, o que eu vou fazer? Na minha máquina eu já tinha baixado previamente o Terraform Packager, eu vou rodar um stack build e eu preciso passar para ele o caminho qual projeto que eu quero empacotar. Pode ser qualquer projeto, desde que siga essas convenções que eu falei. Tem que ter a pasta src, o stack.yaml, um detalhezinho que eu não comentei, que esse back-end local precisa estar lá também, porque o stack build vai checar isso. Mas tendo atendendo esses 3 requisitos, basta rodar o stack build apontando para o diretório que você quer empacotar. Então, aqui, vocês percebam que já está baixando uma imagem base, Terraform, ele vai fazer
toda aquela inicialização que eu mostrei no exemplo anterior, mas ele está fazendo dentro do container. Então, esse container, quando terminar de ser criado, ele já vai ter o binário do Terraform, o código-fonte, na versão que a gente está fazendo o build, né, construindo, já vai ter todos aqueles providers, né, os binários dos providers do Terraform, e qualquer módulo Terraform que você, por acaso, tenha referenciado no seu código. Então, com isso, nós criamos um artefato, né, localmente aqui, ó, aquele nome que eu tinha configurado, que é o Google Bucket, vou aumentar um pouquinho, e na versão 1.4.0, eu vou usar aqui o Docker Images, e aí eu vejo que eu realmente tenho uma imagem criada localmente. Como eu estou local, mesmo assim eu estou com minhas credenciais para acessar a Google Cloud, então o que é que eu vou usar? Eu vou usar um outro comando que também está no Terraform Package, chamado stack run. Eu passo o nome da imagem que eu quero executar, e agora eu peço qualquer comando Terraform que eu queira executar usando as credenciais que estão configuradas no ambiente. Então, por exemplo, eu posso executar um Terraform Plan. Agora, eu não estou executando mais direto da minha máquina, estou executando dentro do container. Percebam que as dependências não foram baixadas, porque elas já estavam na imagem, e o resultado é praticamente igual ao que eu fiz da primeira vez. Agora que eu fiz o plan, eu poderia, em seguida, rodar um apply. E aí, eu vou criar o bucket lá na minha conta do Google, né? Esse outro era o 76, que eu tinha criado da outra vez. Agora, quando eu atualizar, percebam que foi criado um novo, né? O 4C3. Foi o que acabou de rodar usando a imagem. E aí, a gente percebeu que a gente tinha feito algo bacana, porque ficou muito fácil de configurar em qualquer ambiente. Percebam que, com essa imagem, de posse dessa imagem, que ela deve estar protegida, num container registry privado, mas assim, de posse da imagem, mais as credenciais, a gente consegue rodar em qualquer ambiente. A gente consegue reproduzir a mesma versão da instância que foi produzida em qualquer ambiente, em qualquer subscription, e ainda com aquelas facilidades de gerar o recurso numa cloud e armazenar o Terraform State em outra, né? Bom, e aí, agora que tudo virou um container, qual foi a outra ideia que nós tivemos, né? A gente, durante esse projeto, a gente criou uma reunião semanal chamada IAC Talks, né? Um bate-papo informal sobre infraestrutura. E lá a gente trouxe muitas conversas, assuntos, discutiu sobre o livro do Keith Morris, que é o Infraestrutura como Código, a segunda edição, que eu também vou mostrar no final. Mas a gente, pensando em infraestrutura como código, a gente começou a perceber que a gente podia criar uma abstração, tá? Usar imagens, usar o conceito de stacks. É fácil, né? Ficou fácil, é bom, é muito útil, a gente está usando isso nas pipelines, porém a gente percebeu que podia ir além. A gente podia usar uma ferramenta, um plugin para o Kubernetes chamado Crossplane. Então, o Crossplane, o que a gente acabou fazendo? A gente consegue provisionar um cluster Kubernetes, por exemplo, e aqui eu estou com um cluster Kubernetes que eu provisionei aqui na Azure. Então, aqui é a minha conta da Azure, e aqui em Kubernetes eu consigo visualizar esse cluster que eu criei para cá. Também criei esse cluster usando esse conceito de stacks, né? Mas uma vez que eu tenho o cluster criado, usando o Crossplane, eu consigo provisionar recursos lá dentro. Então, usando o Crossplane, uma vez que eu instalei o Crossplane no cluster, ele tem como instalar, por exemplo, um Helm chart. Então, o Argo CD que está rodando aqui, que é a ferramenta de GitOps que a gente usa, ele foi instalado nesse cluster Kubernetes usando o Crossplane. E aí a gente foi mais adiante, né? Bom, se a gente tem um estado desejado na nossa infraestrutura, por que não criar uma abstração para as nossas stacks? Então foi isso que a gente fez. A gente, aqui no Argo, a gente vai ter, percebam que está rodando aqui nesse cluster, uma aplicação chamada Terraform Controller. Também virou um projeto open source, ainda não está pronta para produção, mas o código fonte é aberto, mas essencialmente esse Terraform Controller,
ele vai olhar para os nossos objetos do tipo stack. Então, a gente criou um objeto lá no Kubernetes, então percebam que isso aqui é uma API customizada, né, que a gente chamou de Stack Instance, onde a gente só precisa passar o nome da imagem. Então, percebam que aquela mesma imagem que eu fiz o build na minha máquina, eu coloquei lá no meu Docker Hub, estou usando uma versão específica dela, estou passando as mesmas variáveis de entrada, que é o nome e a região onde eu vou criar aquele recurso, e pego os outputs do Terraform. Então, assim, percebam que a partir do Kubernetes a gente pode criar recursos em qualquer cloud, usando o conceito de stacks também. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui, o que a gente fez? Eu tenho um chart, onde a gente tem a lista de aplicações que estão disponíveis lá, né, estão sendo mantidas pelo Argo CD, e o que eu gostaria de fazer agora, por nosso exemplo? Eu vou criar uma nova aplicação que vai olhar lá para essa pastinha aqui, Google Bucket, e nessa pasta Google Bucket, eu tenho 2 buckets para ser criados lá na Google Cloud. Então, só que a ideia é o time que vai usar o Helm chart, ele não precisa conhecer a complexidade aqui da Stack Instance. Como a gente está usando o Helm, ele só precisaria acrescentar mais um item nessa lista. Então, eu vou acrescentar esse Helm chart aqui na nossa lista, vou salvar, entrar aqui no repositório. Então, está modificado, né? Se eu fizer um git diff, está lá a modificação que eu acabei de fazer. E aí eu vou adicionar, colocar uma mensagem de commit, fazer um git push. E aí, voltando para o Argo CD aqui no Bootstrap, quando eu vou acelerar o processo clicando em refresh, aqui a gente pode ver que foi criada a application, e uma vez que ela foi criada, o que vai acontecer? Ela vai perceber, olhar para aquela pastinha, vai perceber que tem 2 buckets para criar na Google Cloud, né? Eles estão sendo provisionados aqui, está em progress. No cluster, naquele operator que eu mostrei, né? Naquele controller, no Terraform Controller, existe uma pod rodando lá dentro do Kubernetes, onde ela vai detectar que eu pedi para criar aqueles objetos. Então, ele detectou aqui, mostra o nome de um dos objetos, né? Um deles já criou, então lá no Argo, ele já aparece aqui como synced, né? Ele está healthy. E se eu for de volta aqui no Google Cloud e atualizar, eu vejo que já foi criado mais um. Percebam, inclusive, que é um nome com uma parte randômica, né? Então a gente se preocupou com isso. É aleatório, parte do nome ser aleatório para a gente manter o conceito de infraestrutura imutável. Agora, o outro, a essa altura, já deve ter sincronizado também. Se a gente vier aqui no Google Cloud, a gente faz o refresh, está lá o outro bucket. E a gente ainda pode ir mais além, porque aqui a gente está usando apenas Crossplane e Helm chart, mas a gente também pode criar de outro jeito. A gente pode... eu vou remover esse aqui que eu acrescentei. Vou remover aquele anterior também. Run. Destroy. Auto prove. Opa. Aqui. Errado o comando, mas agora eu vou destruir aquele primeiro bucket. Como eu removi aquela aplicação lá do Bootstrap, eu vou atualizar para poder ir para o próximo exemplo. Então, aqui, aqueles buckets serão removidos pelo nosso controller. Eu já tinha apagado, né, aquele primeiro, e agora, em seguida,
o nosso controller vai fazer o trabalho de remover aqueles outros dois recursos. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer como próximos passos é melhorar esse controller. Ele foi escrito em Java, porque era a linguagem que eu tinha mais familiaridade, né, e os membros do time que estavam envolvidos também, mas a gente tem uma ideia de melhorar. Bom, e agora, para mostrar mais um exemplo aqui do Crossplane, o que a gente tem aqui? Um exemplo usando multi-cloud buckets. Aqui a gente criou, usando o Crossplane de fato, nós criamos uma abstração chamada bucket, e a gente pode usar um API do tipo Google. Isso aqui é totalmente criado do zero, tá? A gente criou isso para efeito de teste, e o que eu vou fazer aqui agora é, eu quero criar tanto um bucket na Google Cloud, quanto um na Azure. Como a gente está usando esse objeto aqui, o Crossplane está olhando para esse objeto e, por baixo dos panos, o que é que ele está fazendo? Criando um objeto stack instance que o nosso controller entende. Então, eu vou apenas acrescentar aqui no nosso values aqui o nome desse outro chart. Vou comitar. Acho que meu terminal deu um probleminha aqui. Deixa eu voltar aqui. Ok. Vou fazer, então aqui no momento eu não tenho nenhum bucket aqui. Eu vou atualizar de novo o Bootstrap para que ele entenda, né, que tem uma nova aplicação aqui. E aqui para frente, como esse objeto é do tipo Crossplane, ele criou um objeto aqui, ó, dois objetos bucket, mas cada um é de um tipo, né? Esse primeiro aqui, ó, é o que vai ser criado na Azure, e esse segundo aqui, o OSP Files, é o que vai ser criado lá na Google Cloud. Então, se a gente der uma olhadinha aqui nos logs do nosso controller, a gente vai ver que ele já começou a provisionar o OSP Files aqui. Ele, inclusive, eu acho que ele já criou. Deixa eu conferir. Criou sim, criou aqui no Google. E o da Azure demora mais alguns segundinhos, mas ele vai criar, se eu não me engano, aqui nesse resource group. Ele ainda está executando, né? Está inicializando. A Azure demora um pouquinho a mais para completar. Então, aqui, agora demorou um pouquinho a mais, mas já terminou. Então, quando eu der o refresh agora, ele já deve mostrar o storage account aqui. Opa, aqui. Foi criado o storage account. E aí, o importante daqui é, como a gente está usando o Kubernetes, a gente está aproveitando a vantagem que o Kubernetes tem. Ele vai manter aqueles recursos com o estado desejado indefinidamente. Então, não vai acontecer o que a gente conhece com o termo de drift configuration, que é a configuração está diferente no ambiente, diferente do que a gente gostaria que estivesse. Tá? Bom, pessoal, eu acho que o que eu queria trazer era isso. A gente tem, eu vou deixar algumas referências aqui para o Terraform Packager, tem esse QR Code.